A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma alegria imensa estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o Evangelho a toda criatura. É muito bom estar com vocês. Hoje o nosso querido Schroeder não está conosco, nem a Penny, estão aí pela casa incomodando, mas não estão aqui com a gente, vamos sentir falta do carinho, do afago deles. Bom, irmãos, a mensagem de hoje é um tema um pouco denso. A gente não pode aprofundar, não tem como. É muito extenso. Então a gente vai resumir e vamos falar em partes. Talvez por isso esse seja um assunto em que as pessoas tenham tantas dúvidas, porque na igreja às vezes a gente não consegue falar sobre a Arca da Aliança. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, você pode deixar a sua pergunta, porque o meu esposo, ele conhece muito, ele conhece bastante sobre esse assunto e ele vai te responder com todo o carinho, com toda a certeza. Nos conte de qual cidade você é, em qual igreja você congrega, se é na Assembleia de Deus, se é na Igreja Adventista, se você é mórmon, espírita, católico, de religião de matriz africana, se você as church, de que lugar que você é, tá bom? Abra sua Bíblia. Nós vamos iniciar no livro de 2 Samuel, capítulo 7, capítulo 6. Olha só que bênção, irmãos. Você já ouviu falar na Arca da Aliança? Se você já assistiu os filmes, né, de Hollywood, você deve se lembrar que falava-se muito sobre a busca da Arca. A Arca da Aliança é o objeto arqueológico mais desejado, almejado por todo o arqueólogo, historiador e por fim. Só que a Arca da Aliança ela foi escondida por Deus. A história começa, irmãos, lá em Êxodo 18, quando Moisés fala com Deus e o povo sente medo por conta do alarido, da presença de Deus, é algo muito glorioso, e o povo tem medo e estabelece que Moisés seja um mediador. Moisés se torna mediador entre o povo e Deus, e aí o Senhor manda construir um santuário celestial, igualzinho que tem no céu, aqui na terra, cheio de compartimentos, objetos sagrados, tem uma série de protocolos, de rituais que eles fazem, eles matam um cordeirinho, aspergem o sangue, tudo aquilo ali remete a Cristo, lembra do sacrifício? Antecipa, né? É uma maneira didática de explicar como vai ser lá no futuro a vinda de Cristo e também o seu sacrifício pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados do povo. É isso que o sistema sacerdotal significa. E esse sistema de sacrifício, ele encerra no momento que Cristo é pregado na cruz e ele se entrega para a morte. Cristo não foi morto, Cristo se entregou para a morte para nos salvar. Então, no momento que a morte, que Cristo morre na cruz, o véu que tem nesse templo, ele se rasga. E nesse momento a Arca da Aliança, ela fica exposta. E todo mundo pode chegar na Arca da Aliança, que ela representa a presença de Deus. Só que existia todo um ritual para transportar a arca e tal. Mas assim, voltando lá para o tempo de Davi, antes da morte de Cristo, bem antes, tá? A Arca da Aliança, ela ainda existia uma série de rituais, ela era importante sim para o sistema sacerdotal, para que o povo pudesse sacrificar, pedindo a remissão dos seus pecados, e essa arca estava perdida. Ela estava com outros povos e o rei Davi consegue trazer essa arca. Irmãos, e é linda a relação que Davi tem com essa arca, porque a arca representa a presença de Deus, representa Deus. É uma representação de Deus, a arca. Você sabe me dizer quais são os 3 objetos que tem dentro da arca? Sabe? Escreve aí pra mim. São 3. Um começa com T. O outro objeto começa com a letra V. E o outro objeto começa com a letra M. Então, você já tem uma pista. Vamos ver, eu não vou contar, você vai ter que escrever. Vamos lá, no capítulo 6, Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então, irmãos, a entrada da arca da aliança em Jerusalém, ela se dá lá no capítulo 6. Você pode ir lendo, vai contar que a arca vem da casa de Obed-edom, vai contar que Davi entra na cidade com grande júbilo, com muita alegria, cingido de uma estola de linho,
cantando, dançando, feliz ao som de trombetas, trazendo a arca do Senhor, porque ele amava a arca. Vai contar que ele é repreendido pela sua esposa, você lê. E aí, aquela alegria, Davi finalmente trouxe a arca de Deus para Jerusalém, ele recuperou a arca. Que alegria para Davi. Lá no capítulo 7, fala assim, a aliança do Senhor com Davi. Acontece que o Senhor faz uma aliança com Davi. A Bíblia diz que sucedeu Davi habitando em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso. Olha que bênção, o Senhor deu para Davi descanso. Davi lutou muito, irmãos, para conseguir se tornar rei. Lutou muito, fez muitas coisas para conseguir se tornar rei, lutou contra os inimigos do povo de Deus bravamente. E finalmente ele alcança descanso. E ele está na sua casa e ele conversa com Natã e diz para Natã: por que a arca do Senhor não tem uma edificação? Não tem um lugar, eu tenho a minha casa, mas a arca do Senhor não tem, nós temos que construir uma casa para a presença de Deus, edificar uma habitação. Nesse momento, o Senhor faz uma aliança com Davi, o Senhor se agrada demais de Davi. É tão lindo de ler isso aqui, irmãos. E o Senhor diz assim para Natã: agora dirás ao servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. É o Senhor dizendo para ele: eu te tirei lá das ovelhas, para fazer de ti um príncipe. Eu fui contigo, por onde tu andou eu fui contigo. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. O Senhor diz: eu te plantei no meio de Israel, para que tu não seja perturbado. E jamais sejam aflitos o meu povo, para que tu dê essa estabilidade, essa segurança para o povo. Dar-te-ei descanso dos teus inimigos. E aí aqui o Senhor diz para ele que ele está fazendo uma aliança com Davi. Deus lembra Davi de tudo que ele fez por Davi. Eu te coloquei como príncipe, eu te coloquei na frente do meu povo, tu deu descanso, eu te plantei para que o teu reino fosse abençoado, para que tu cuidasse do povo. E eu faço uma aliança contigo, o teu descendente vai edificar uma casa para mim e eu vou cuidar dele. É assim que o Senhor diz para Davi. Lê lá no capítulo 7, tá? E é interessante, irmãos, porque o Senhor ele não faz nada na nossa vida sem nos avisar. A intenção de Davi era que ele mesmo edificasse a casa para Deus, que ele fizesse essa edificação. Mas o Senhor faz uma aliança com Davi, mas ele promete cuidar do seu descendente, mas diz: o teu descendente é o teu descendente, porque Deus ele vê o futuro. Ele sabe lá na frente. E Deus aqui, ele sabe o que iria acontecer, o que estava prestes a acontecer. Lá no capítulo 11, um momento muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo. É uma pregação que, dá tanto pano pra manga, as pessoas fazem tanta pergunta sobre isso aqui. Mas vamos ao básico, né? Vamos ao basiquinho. Davi comete adultério contra Betseba. Vai lendo lá no capítulo 11. Já tinha passado um ano que eles estavam em guerra. Davi, Joabe era o comandante, tá? E os servos. E todo Israel, eles estavam lutando contra os inimigos do povo. E nesse dia em que todo o povo, o responsável, o comandante e tudo mais estavam lutando, acampados, ao relento, vivendo certamente que em escassez e os perigos da guerra, Davi estava onde? Em seu leito. E aí a Bíblia narra assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa de Israel. Ou seja, no lugar errado, na hora errada. Davi aqui nesse momento estava sendo irresponsável. Se o povo estava em guerra, se o seu general estava em guerra, não era o momento de Davi estar em casa, num palácio, dormindo em sua cama até tarde. Davi estava abrindo mão da sua responsabilidade. Era importante para o povo que Davi estivesse ao lado deles, porque o povo estava lutando também pelo seu reino. Porque se o povo fosse derrotado, Davi seria o primeiro a ser morto. Então os soldados estavam morrendo e matando, tentando defender o reino de Deus e o reino de Davi. E Davi estava onde? Em casa, dormindo até tarde, fazendo algo que não deveria. E de longe ele olha e ele vê quem? Uma mulher tomando banho. Aí ele chama homens, ele chama as pessoas e pergunta quem é aquela mulher. Provavelmente ele se excita. E aí dizem para Davi: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu.
Quando a Bíblia fala o Eteu, usa aqui um artigo definido. Então eu acabo acreditando que Davi conhecia Urias de perto, porque a Bíblia é bem específica, o Eteu. Então, Davi enviou mensageiros que trouxeram a mulher. Ela veio e Davi se deitou com ela. Vejam só. Esses mensageiros, irmãos, são pessoas, né? Pessoas próximas de Davi. Essas pessoas, possivelmente, elas serão as testemunhas no futuro. Possivelmente essas pessoas dali a anos, lá pra frente, elas vão contar que elas viram, que elas sabiam o que aconteceu porque elas estavam lá. Eu estive lá, eu vi. O rei mandou a gente ir até a mulher de Urias e levar ela até o palácio. E quando chegou lá, ele se deitou com ela. Foi isso que aconteceu. Enquanto Urias estava na guerra, lutando, Davi estava se deitando com a mulher de Urias. Davi tinha muitas esposas e muitas concubinas. Mas ele quis quem? A mulher de um homem que estava na guerra, lutando a favor do povo de Deus. Que coisa errada que Davi fez. Bom, mas as coisas aconteceram de forma que a mulher foi para casa e ela concebeu. Ficou grávida. E mandou dizer para Davi: você vai ser papai. Mandou dizer a Davi: estou grávida. Veja só. Que situação. Muito real nos dias de hoje. Muito real nos dias de hoje. As mulheres se deitam com quem não deve e acabam, infelizmente, grávidas. De homens casados. E aí você vai conhecer vários casos. Vários homens que tiveram filho fora do casamento. Mulheres que engravidaram de outros homens. E aí o neném nasceu a cara do outro. E aí a situação ficou difícil. Faz o DNA aparece. E o casamento acaba. Mas aqui nesse tempo, Davi tenta se livrar da situação. E ele começa a ir cada vez mais baixo. De pouquinho ele vai descendo os degraus da ética, da moralidade e da humanidade. Então ele começa mandando chamar Urias. Manda Urias vir aqui. Aí ele disfarça um pouquinho, pergunta para Urias como é que tá a guerra, como é que tá Joabe, como é que tá as coisas. Tá tudo bem? Então tá, agora vai pra tua casa, ele diz para Urias. Urias sai, deixa o palácio, ele serve bem Urias. E quando Urias deixa o palácio, Urias não vai para casa. Urias se deita na rua, junto com os servos de Davi. E o povo avisa Davi, os cuidadores, né, avisam Davi. Aí Davi chama ele de volta e pergunta: tu não foi? Não foi para casa? Respondeu Urias a Davi. Olha só, irmãos, o que Urias responde. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de ir para minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? De modo nenhum, não farei tal coisa. Veja só, irmãos, sem querer aqui, Urias ele cita a coisa mais importante para Davi, a arca. A arca tá ao relento, Israel tá ao relento, Judá, o comandante Joabe, tá todo mundo lá ao relento, lutando. E eu vou ir para casa, comer, descansar e me deitar com a minha mulher? De maneira nenhuma. O que ele tá dizendo aqui para Davi? Eu sou leal. Se o povo tá lá morrendo, se o povo tá lutando, se o general tá lutando, e se a arca, a primeira coisa da lista, a presença de Deus está lá, por que eu vou para minha casa? Não. Ele demonstra lealdade. Ele dá uma lição a Davi. Davi faz uma segunda investida. Embebeda Urias e manda ele ir para casa. Nem bêbado Urias vai para casa. Irmãos, que homem interessante esse Urias. Ele não aceita. Ele não se corrompe. Ele não abre mão da sua lealdade. Nem bêbado. Davi, simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada, trai a Urias, trai a Deus, comete adultério na cara ali do povo, e Urias nem bêbado faz. Davi faz tão facilmente algo que o Eteu nem bêbado faz. E quem era mais importante aqui? Davi. Davi era o rei, Davi tinha que dar um bom exemplo pro povo. Davi tinha que honrar os seus soldados. Davi trai os soldados. As vistas dos mensageiros e dos servos. Esse povo aqui tá vendo, tá entendendo o que tá acontecendo. O povo não é bobo, não. O povo conhecia Davi. E aí agora Davi chega no ponto mais baixo da sua vida. Onde ele escreve uma carta pro general, né, pro comandante, Joabe, e coloca nas mãos de Urias. Irmãos, Urias está carregando em suas mãos uma carta. E nessa carta tá a sua própria sentença de morte. Olha que trairagem.
Dentro dessa carta que Urias entrega a Joabe, está escrito: coloca Urias numa frente de guerra e deixa ele sozinho para que seja morto pelos inimigos. E assim Joabe faz. Joabe coloca Urias na frente de homens valentes e deixa ele sozinho. Irmãos, que triste, que triste. Você já se colocou no lugar de Urias? Depois de demonstrar maior lealdade para sua nação, a maior lealdade à presença de Deus, que era a arca, a maior lealdade ao rei, ao comandante, Urias é posto na frente de homens valentes num plano mortal, e ele é abandonado, e ele se vê sozinho e com medo, e é ferido à espada, porque as guerras naquele tempo era uma carnificina. Ele não morreu rápido de tiro, ele morreu ao fio da espada, ele foi maltratado, ele sangrou até a morte. Qual foi o pecado que ele cometeu para passar por isso? Casou-se com uma mulher bonita e o rei quis a mulher dele. Olha que situação difícil de Urias. Urias é morto. Davi se casa com Betseba e aparentemente tudo fica normal. Irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele não constrói, ele não edifica a casa de Deus. Ele não edifica. A Bíblia fala que Davi tem as mãos sujas de sangue. E muitas pessoas dizem, é que Davi era um homem de guerra. Não. As mãos sujas de sangue de Davi era o sangue de Urias. Essa culpa. Por conta desta culpa é que Davi não realiza o seu maior plano, que é de edificar uma casa para Deus, para algo que Davi mais amava. O mais importante para Davi era a arca, era a presença de Deus. E ele clama pelo Espírito de Deus, e várias vezes você lê e ele chora pela presença de Deus. Davi perde a oportunidade, o maior projeto da sua vida de construir uma casa para Deus. Por conta de um segundo, por conta de um momento de desejo, onde ele deseja uma outra mulher, onde ele se entrega ao seu deleite. Ele perde a realização do seu maior sonho. E é assim, irmãos, antes da gente realizar o nosso maior projeto, antes da gente conquistar aquilo que a gente sempre almejou e que é segundo a vontade de Deus, as provas vêm. E quando a gente resiste, a vitória vem, maior ainda. Deus nos surpreende. Mas quando a gente é vil, quando a gente cede, quando a gente é fraco, quando a gente se entrega ao desejo da nossa carne, aquilo que é momentâneo e que é passageiro, a gente é derrotado. É derrotado pela falta de domínio próprio, pela falta de autocomando, de autodisciplina. Não faça isso com a sua vida. Começa do começo. Não fique em lugares indevidos. Não esteja em lugar errado na hora errada. Porque a carne é fraca. Não faça. Não tenha conversas impróprias. Não dê intimidade a pessoas que não devem ser íntimas. Não aceite caronas. Não ofereça caronas. Não dê o seu contato para pessoas que você sabe que podem te prejudicar. Não bloqueie o seu telefone do seu cônjuge. Eu sempre acho isso tão bobo, tão errado. No meu casamento eu não pratico isso. O meu esposo tem. Meu esposo mexe no meu celular a hora que ele bem entender. E eu no dele a hora que eu bem entender. E rede social. Hoje em dia se tornou tão comum. As mulheres não têm acesso ao telefone do marido. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Isso é coisa de quem trai. É coisa de quem trai. Se o seu marido faz isso com você, converse com ele. Isso não está correto. Não faça isso com seu esposo. É uma forma de se proteger. Porque no meu telefone, as pessoas sabem que uma hora quem responde sou eu, outra hora é o meu marido. E eu até brinco. Eu digo assim, quando vem um sim, não, tá bom, é o meu marido. Quando vem um monte de áudio, coraçãozinho, beijinho, conversa, é porque sou eu. A gente é diferente no diálogo. Mas as pessoas sabem que no nosso telefone, o meu telefone, 2 pessoas acessam e o dele também. Não se exponha. Não se permita. Não ouse. Num piscar de olhos, a sua maior bênção da sua vida, ela pode, escapar das suas mãos. E você ficará marcado por toda a vida, por algo que fez. Mas, irmã, Deus nos perdoa? Perdoa. Mas a consequência do pecado, ela permanece durante toda a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, foi aquele que fez. Davi foi um adúltero e um assassino. Por conta de um desejo. Dormiu até tarde. Deixou de estar assumindo a sua responsabilidade de rei, se excitou, satisfez o seu desejo carnal. Tudo isso num único dia. E ele teve toda a sua vida prejudicada. Irmãos, essa história vai longe, viu?
Toda a casa de Davi é prejudicada por conta disso aqui. Continua lendo que você vai se surpreender. Eu só não posso aprofundar, senão vai ser uma pregação eterna. Mas eu tenho certeza que o propósito da mensagem foi alcançado. E se eu puder resumir essa mensagem é: não perca a presença de Deus por causa de algo passageiro. Desconfie do que é fácil, porque não existe almoço grátis, não existe nada de graça. Nenhum prazer momentâneo é gratuito. Pode saber, aquilo que realmente é valoroso vai te custar trabalho, vai te custar dedicação. Não vai ser assim rápido. O que é rápido, o que você conquista rápido, é porque não é bênção. É maldição para sua vida. Ok? Essa é a mensagem que eu tenho para te entregar. Agradeço pela sua audiência. Compartilhe, mande para um amigo e deixe o seu comentário. Um grande beijo da Juliana Valesco.